Olá, tudo bom com você? Hoje eu quero te mostrar uma forma simples de começar com Obsidian, esquecendo toda essa parafernália que muita gente fala que você precisa de fazer, que tem que instalar plugin, que tem que configurar tema e fazer um monte de coisa, e você acaba ficando esgotado de tanta configuração para começar de fato a utilizar a ferramenta. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Pulis e você está no canal Notas de um Dev. Aqui eu vou te ensinar acessibilidade digital, alguns conceitos de desenvolvimento web, qualidade de software e também como fazer notas inteligentes usando o Obsidian. Então, na minha tela eu tenho o meu Obsidian que eu utilizo ele há mais de 2 anos. E eu tenho uma estrutura de pastas aqui pequena. Como que é a minha estrutura inicial? Eu utilizo 5 pastas. Cada pasta dessa ela vai ser separada de acordo com um propósito. Então, por exemplo, a pasta X vai ser ideias que eu tive inicialmente. A pasta Atlas é uma pasta para conhecimento. A pasta Calendar para calendários, notas que são relacionadas a algum marco temporal. E efforts ou esforços são para coisas que eu preciso de ter um esforço para concluir um objetivo. E o X, no caso, é como se fosse um arquivo. E eu tenho várias pastas ali dentro de notas que eu armazenei. E eu tenho uma nota chamada Home, que dentro dela eu tenho várias coisas categorizadas. O meu objetivo aqui não é te mostrar isso hoje, mas é começar do zero no Obsidian. Mas eu quero te mostrar algumas coisas legais que eu tenho no meu próprio Obsidian. Eu tenho uma pasta de projetos onde eu cataloguei todos os meus livros. Também eu tenho catalogado as séries que eu vi. Aqui está um pouco desatualizado, mas a última que eu vi aqui foi o Young Sheldon. E também eu tenho alguns jogos que eu preciso de colocar aqui também. Outros jogos, que eu tenho só um registro aqui do Stronghold HD. E eu tenho também todas as minhas newsletters que eu já enviei. Então, se você quiser depois um vídeo explicando como utilizar esse plugin Projects, faz um comentário aqui que eu vou gravar para você. E lembrando que esse vídeo aqui ele vai ter aquele marco de capítulo, então você vai conseguir navegar de uma forma muito mais simples. E uma coisa muito legal é que eu tenho um plugin aqui também de template de notas diárias. Então ele vai trazer essa visualização para mim com várias coisas que eu posso fazer aqui. E uma das coisas mais legais do Obsidian é uma representação em gráfico das minhas notas. Então, se eu apertar aqui a tecla de atalho Ctrl G, ele vai trazer para mim todas as notas que eu possuo. Cada pontinho desse é uma nota, e esse gráfico ele é a representação do meu conhecimento. Então isso é muito legal, que vai te dar uma visibilidade muito maior do que outros aplicativos podem te dar. Mas chega de teoria, chega de te explicar o que é, o que não é. A gente vai começar do zero. Para a gente começar do zero, o que nós precisamos? Obviamente, entrar no site do Obsidian, que é obsidian.md, e entrar na seção de downloads, e ele vai reconhecer o sistema operacional que você está. No meu caso, eu estou no Windows, então ele já vai me pedir para fazer o download para o Windows. E também nós temos downloads para iOS, Android, Mac e Linux. E eu também tenho esse Web Clipper, que eu vou gravar um vídeo posteriormente explicando o que é o Web Clipper, que é fantástico. Mas você pode estar se perguntando, tá, Pulis, mas e que é esse tal desse Obsidian? Pensa no seguinte: você quer armazenar notas sobre uma relacionada área de conhecimento que você tem e que você gosta. Por exemplo, eu toco violão, então eu gosto muito de procurar partituras, de ver vídeos relacionados a violão e leitura.
E com isso eu posso criar notas relacionadas a esses temas. E o Obsidian, ele me dá essa flexibilidade. Aí você pode estar perguntando, poxa, mas o Notion não faz isso? Faz, mas nós vamos perceber que a flexibilidade do Obsidian é muito maior. Eu uso os dois para início de conversa. Eu acho que o Notion ele é bom em alguns aspectos e o Obsidian é excelente em outros. Eu utilizo o Obsidian mais pensando na questão de criatividade e fluidez do meu pensamento. E ele é excelente para isso. E uma coisa que é muito interessante é que eu posso usar o Obsidian de uma forma muito mais clean do que no Notion. E um conceito muito interessante do Obsidian que ele é offline first. O que isso quer dizer? Que todas as suas notas ficam armazenadas no seu próprio computador. Então nós vamos fazer o download do Obsidian. E quando nós iniciarmos o Obsidian, eu vou criar um novo cofre. O que é um cofre? Pensa que é uma pasta que ela vai ficar salva no seu computador com as suas notas. Eu tenho uma pasta no meu computador chamada El Cérebro, que dentro dela tem todas essas estruturas com as notas que eu tenho de conhecimento. Mas eu quero começar do zero, estou começando do zero agora. Então eu vou clicar aqui em Manage Vaults, vou criar um novo cofre. Vou até mudar aqui para português. Vou criar um novo cofre. Então eu clico no botão de criar. Vou dar um nome aqui de Hello Obsidian. E eu quero selecionar dentro da estrutura do meu computador aqui uma pasta para ele ficar. Então eu vou colocar aqui dentro do meu D2 dentro de Saruman e vou selecionar essa pasta. Beleza, ele vai armazenar ali dentro. Clico no botão de criar. Ele criou um novo cofre. Então eu vou deletar o cofre que eu mostrei para vocês e agora a gente vai começar do zero. É uma instalação do Obsidian sem nada. E aí o mais interessante agora, eu vou te mostrar a interface gráfica dele e o que é cada coisa. Na nossa área esquerda lateral, nós temos alguns ícones que já vêm por padrão. Então, se eu clicar no primeiro ícone, eu posso fazer uma troca rápida de arquivos, ou eu posso acessar isso aqui através de teclas de atalho. O segundo ícone é justamente aquele gráfico que a gente viu. Eu clicando nele, ele vai exibir um gráfico, mas só que aqui não tem absolutamente nada, porque eu tenho uma nota só nesse cofre. O terceiro ícone é para eu criar um novo canvas. O Obsidian, quando a gente instala ele tem uma representação visual chamada canvas. É muito interessante, pode te ajudar a esclarecer muito seu pensamento. E o Obsidian também vem por padrão essas notas de hoje. Se eu clicar nela, ela vai criar uma nota para o dia de hoje e eu posso colocar ali entradas do meu dia. Isso é interessante para se você quer fazer registros do seu dia, o que aconteceu, o que foi legal. Eu posso também inserir modelos de notas e eu posso abrir uma palheta de comandos, que essa palheta de comandos nós conseguimos abrir tanto clicando nesse último ícone aqui ou apertando o atalho Ctrl mais P. Ele vai abrir essa aba e você pode navegar através dela. O nosso lado direito, eu também tenho outras informações aqui. Eu posso esconder os resultados, mostrar o conteúdo, mudar a ordenação, pesquisar e aqui em cima tem algumas coisas muito interessantes, que são os backlinks, que eu vou explicar ainda nessa aula, os links de saída e as tags e o sumário de uma nota. Basicamente a interface é isso. Deixa eu só fechar a direita e vou expandir a esquerda. Se eu clicar nesse ícone de configuração, ele vai me dar vários recursos aqui de configuração. A minha intenção não é te mostrar
todos esses itens, mas eu quero te mostrar algumas coisas interessantes, por exemplo, nesses plugins nativos. Se a gente clicar nesse item de plugin nativos, você vai perceber que alguns já vieram habilitados por padrão. Eu posso vir aqui e desabilitar ou deixar habilitado. Nós vamos começar essa aula justamente deixando isso aqui tudo habilitado, mas a gente não vai usar praticamente nada. Eu quero te mostrar outras coisas nessa aula. Então beleza, Pulis, eu fui lá, fiz a instalação através do site, criei meu Obsidian. Como que eu crio minha primeira nota? Muito simples, você pode dar um clique no ícone de nova nota, e no ícone ao lado de nova nota é uma nova pasta. O terceiro ícone eu posso mudar a ordenação dela, e o quarto ícone eu vou poder expandir todo o meu cofre aqui, se eu tivesse uma estrutura de pastas e etc. Mas a gente vai criar clicando em nova nota, e sempre ele vai criar essa nota como sem título. Eu vou criar uma nota chamada nota 1. Beleza. Se eu entrar nessa welcome, olha que interessante, ele vai me mostrar que a última vez que ela foi modificada e quando ela foi criada. E tem uma coisa que é muito interessante aqui, que vale a pena anotar, que é, eu tenho um texto e está escrito assim, ó, create a link. Mas ele parece que está meio escuro. Por que isso acontece? Porque esse link ele está referenciando a algo que ainda não foi criado. E um item muito interessante do Obsidian também, quando a gente está trabalhando com notas, é que eu tenho tipo de visualização. Se eu navegar do lado direito nesse ícone de parecendo que é um caderno aberto, eu posso ter a visão de visualização e de edição. Eu vou deixar padrão aqui, que isso aqui não vai interferir muito para a gente por agora. E aí, para complementar o nosso exemplo, eu vou entrar no Lorem Ipsum para a gente procurar um texto aleatório para a gente formar as nossas notas. Então vou vir aqui, vou falar que eu quero 5 parágrafos mesmos e gerar o texto. Vou copiar esse conteúdo aqui, vou voltar no Obsidian e nessa nota 1 eu vou jogar esse texto que a gente buscou lá, beleza? Então, ok, criei uma nova nota. Agora, se eu visualizar aqui no gráfico, a minha nota 1 está aqui, mas só que eu quero criar uma segunda nota, nota 2, com a mesma quantidade de itens, mas eu quero referenciar uma nota para outra. Por quê? A nota 2 é complemento da nota 1. Então, o que eu vou fazer para fazer essa ligação entre essas duas notas? É aí que a gente vai entrar num conceito muito importante do Obsidian que chama links bidirecionais. Quando eu tenho uma seção de um texto que eu preciso de fazer essa ligação de uma nota para outra, eu preciso de adicionar um link. Existe uma diferença do link bidirecional e do link que vai referenciar para um recurso externo. Isso aí, numa próxima aula, a gente pode olhar, mas aqui eu quero te dar uma visão bem genérica do que é o Obsidian. E se eu abrir a visualização em gráfico, ele vai me mostrar nota 1 e nota 2, mas eu não tenho essa ligação entre elas. O que eu preciso de fazer? Nesse segundo parágrafo, eu vou começar colocando 2 colchetes no início da frase, e aí você percebe que ele vai te dar algumas referências. Você quer colocar o que? A nota 1, nota 2, welcome. Não, beleza, eu quero colocar a nota 2. E aí ela vai ficar referenciada. Se eu olhar o meu gráfico, opa, agora eu tenho uma ligação da nota 1 para a nota 2. E percebe que na nota 1 ele está colorido, diferente do Create Link na nota de Welcome, porque esse link ele não existe. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que não existe uma nota com esse nome. Se eu clicar nela nesse momento e
automaticamente quando eu clico, ele vai criar uma nova nota chamada Create a Link. Então, agora eu tenho esse conceito de links bidirecionais. E uma coisa que é interessante é, agora na nota 2, eu posso fazer uma referência, por exemplo, vou colocar aqui embaixo aqui, referências, e colocar colchete, colchete, nota 1. Então, agora eu consigo transitar tanto da nota 1 para a nota 2, quanto da nota 2 para a nota 1. Isso é o que a gente chama de link bidirecional. Se eu vim aqui na nota 1 e clicar na nota 2, ele vai automaticamente me levar para a nota 2. Se eu clico nas referências para a nota 1, ele vai me direcionar de novo para a nota 1. O que isso aqui é interessante? Vamos pensar que você tem uma estrutura que você está estudando sobre marketing digital. E aí você tem a nota 1 aqui e a gente vai alterar para conceitos. Melhor, o que é marketing digital? Uma coisa interessante, o Obsidian não deixa que no nome das notas sejam esses caracteres. Aí beleza, eu mudei o nome da nota. O Obsidian, ele é inteligente ao ponto de entender que você mudou o nome da nota e ele já vai te perguntar: você quer atualizar os links desse arquivo com os demais? Isso vai afetar um link em um arquivo. Beleza, aí eu tenho 3 opções: sempre atualizar, apenas uma vez, não atualizar. Pensando que o seu cofre ele vai escalar, clica no botão sempre atualizar, que o que vai acontecer? Eu cliquei, um link foi atualizado em um arquivo. Automaticamente na nota 2 ele mudou para mim a referência. Então beleza, a gente tem o que é marketing digital. Aí eu vou criar uma outra nota, redes sociais e o marketing digital, e colar o mesmo texto só para a gente ter um conteúdo bobo aqui. Princípios do marketing digital. Então agora a gente já tem 3 notas aqui relacionadas a um assunto específico, que é o que? Marketing digital. Se eu ir naquela visualização de gráfico usando o Ctrl mais G, vai ter algumas notas voando aqui. Mas só que agora eu quero centralizar todas essas notas relacionadas ao conteúdo marketing digital. O que eu posso fazer para isso acontecer aqui? Bem simples, eu crio uma nova nota chamada marketing digital, e dentro dela eu vou adicionar todos os conteúdos relacionados. Então eu vou abrir, colchete 2 vezes, eu vou colocar a primeira aqui, o que é marketing digital, a segunda, princípios do marketing digital, e a terceira, redes sociais e marketing digital. Olha que legal como que vai ficar a visualização do gráfico agora. Então, dentro do assunto marketing digital, eu tenho 3 tópicos que eu posso trabalhar. Eu vou deletar essa nota 2, e é legal que quando existe esse direcionamento, ele vai te falar que tem esse direcionamento. A gente pode marcar e não perguntar novamente e excluir. Então ela sumiu. Ela sumiu, mas vai ficar com aquela ligação de que, opa, existe um link aqui que ainda não foi criado. Para não poluir aqui o nosso exemplo, eu vou simplesmente tirar ela. E aí, voltando à nossa visualização, beleza, eu tenho 3 tópicos aqui sobre marketing digital. Vou deletar também a nota de welcome e a create link. Então agora eu tenho esse gráfico. E se a gente for parar para pensar, eu posso utilizar dessa forma aqui o Obsidian e ir acrescentando aos poucos o meu cofre. E é isso, pessoal, que eu sempre falo para todo mundo: seu cofre ele tem que refletir uma forma que você consiga trabalhar de uma forma leve e tranquila. Não entra nessa loucura de querer instalar 200 plugins, usar trocentas ferramentas que você não vai dar conta de usar. O meu problema no Notion era isso: eu ficava num excesso de configuração e não saía do lugar. A ideia do Obsidian é um pouco oposta. Ele tem uma tendência de a gente começar a fazer as nossas notas e depois organizar. Então não se preocupa que no início vai ficar só um monte de nota espalhada. Isso é bom, porque a gente tem que entender também que as nossas ideias não são lineares. Eu não tenho uma ideia hoje, que aí eu vou ter uma outra ideia relacionada
a ideia anterior e vai resolver? Não vai. E aí o Obsidian tem diversos métodos que a gente pode usar aqui, como o método para, o método Zettelkasten, o método ACE, notação Cornell e por aí vai. Então o meu objetivo hoje aqui com você é justamente te explicar como que é simples de criar um cofre, como que é simples instalar o aplicativo, essa questão da segurança dele, que você vai ter todas as suas notas armazenadas localmente e offline no seu computador. Você pode utilizar um Google Drive, um OneDrive, um Dropbox para fazer a sincronização de suas notas e poder acessar no seu dispositivo móvel também. Mas o foco aqui é para te mostrar o quão poderoso que o Obsidian pode ser. Lembra que a gente começou com uma única nota e dela foram surgindo outras ideias, e aí a gente percebeu que o assunto de marketing digital eu poderia criar uma estrutura pai que tenha os seus filhos. E a ideia justamente é essa, é expandir as suas conexões e o seu conhecimento relacionado a qualquer item que você tenha curiosidade ou interesse de documentar. Eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre a ferramenta Obsidian, e eu também vou deixar um link aqui na descrição com o resumo dessa aula, com tudo que a gente viu. É só você entrar e fazer o download desse PDF para você conseguir executar na sua máquina aí. E qualquer dúvida que você tiver, só deixar nos comentários aqui, e a gente se vê num próximo dia falando dessa ferramenta maravilhosa e aprendendo cada dia mais e mais. Então, até mais!